Hoje vamos mergulhar em uma história fascinante e enigmática sobre uma figura espiritual que tem chamado a atenção de muitas pessoas ao redor do mundo, Irmã Sasagawa. Suas previsões para o Brasil, segundo ela, estão apenas começando a se desenrolar, e o que ela viu em suas visões é, ao mesmo tempo, perturbador e cheio de esperança. Irmã Sasagawa é uma freira que ficou conhecida por suas visões e mensagens celestiais. Vinda de um convento no Japão, ela teve sua primeira experiência espiritual significativa nos anos 70, quando recebeu uma série de revelações que se tornaram amplamente conhecidas como as mensagens de Akita. No entanto, poucas pessoas sabem que, em anos recentes, ela voltou a ter visões, desta vez focadas em países específicos, e entre eles, o Brasil. Nas visões de Irmã Sasagawa, o Brasil aparece como uma nação dividida, não apenas politicamente, mas espiritualmente. Ela viu um país fragmentado por ideologias e crenças conflitantes, com o povo mergulhado em uma crescente sensação de desespero e incerteza. Em suas palavras, o coração espiritual do Brasil, outrora forte e vibrante, parece estar enfraquecido, clamando por uma renovação urgente. Em uma de suas visões mais marcantes, Irmã Sasagawa viu vastas áreas da floresta amazônica em chamas, com o fogo consumindo tudo em seu caminho. As cidades, por sua vez, estavam envoltas em uma névoa escura e densa, quase como se uma força invisível estivesse sufocando a vida que ainda restava nelas. No entanto, em meio a todo esse caos, ela também avistou algo inesperado. Um pequeno grupo de pessoas que caminhavam com determinação, segurando uma chama em suas mãos. Essa chama, segundo Irmã Sasagawa, simbolizava a esperança do Brasil, e aquelas pessoas seriam responsáveis por manter viva a luz da renovação espiritual do país. À frente desse grupo, havia um líder, cuja identidade ela não pôde discernir, mas que desempenhará um papel crucial na restauração do equilíbrio da nação. A partir dessas visões, ficou claro para a Irmã Sasagawa que o Brasil enfrentará tempos de grandes provações. Ela prevê que o país passará por crises profundas, tanto no campo econômico quanto social, mas que essas crises serão o prelúdio de algo maior e mais significativo. Ela fala de um chamado que o Brasil tem ignorado por muito tempo, um chamado espiritual para despertar e se reconectar com suas raízes mais profundas. Em outra de suas visões, Irmã Sasagawa viu o Brasil ser atingido por uma grande catástrofe natural. Embora ela não tenha especificado se seria um terremoto, uma tempestade ou outro tipo de desastre, o que ela viu foi devastador. No entanto, ela também afirmou que esse evento não será o fim, mas sim o início de uma nova era para o país. A partir desse momento de destruição e perda, o povo brasileiro encontrará uma força interior que nem eles sabiam que possuíam. O Brasil renascerá das cinzas, disse Irmã Sasagawa, comparando o país a uma fênix que, mesmo depois de ser consumida pelo fogo, ressurge ainda mais forte e imponente. Outro ponto crucial de suas revelações diz respeito à liderança do país. Irmã Sasagawa prevê que, em breve, surgirá uma figura de liderança que será vista como uma verdadeira esperança para o Brasil. No entanto, esse líder não será imediatamente reconhecido como tal. Inicialmente, ele será desacreditado por muitos e até rejeitado pelas elites, mas aos poucos, através de ações sinceras e voltadas para o bem comum, conquistará a confiança do povo. Segundo Irmã Sasagawa, essa pessoa terá a missão de guiar o Brasil através de seus tempos mais sombrios, colocando o país de volta em um caminho de renovação, tanto material quanto espiritual. Mas as previsões de Irmã Sasagawa não se limitam a momentos de destruição e incerteza. Ela também vislumbra um futuro brilhante para o Brasil, onde o país emergirá como um centro espiritual e moral de grande importância global. Após enfrentar suas provações, o Brasil será visto como um exemplo de superação e resiliência. Enquanto outras nações sucumbirão a crises e conflitos, o Brasil se tornará um farol de esperança, um lugar onde as pessoas buscarão refúgio e sabedoria. Irmã Sasagawa acredita que o país se tornará um líder mundial não apenas em termos econômicos, mas espirituais, atraindo pessoas de todo o planeta em busca de cura e orientação. Contudo, ela alerta que esse futuro glorioso depende da maneira como o povo brasileiro responderá aos desafios que estão por vir. As visões dela não são previsões inalteráveis,
mas alertas de que o destino do Brasil está em suas próprias mãos. Se o povo não se unir e não reconectar com o espírito da terra e com a fé, as consequências poderão ser devastadoras. Mas se houver uma resposta positiva, o Brasil poderá se erguer como uma das nações mais fortes e espiritualmente alinhadas do mundo. Irmã Sasagawa viu o Brasil como um dos últimos refúgios de paz em um mundo cada vez mais tomado por conflitos. Ela descreveu cenas perturbadoras em suas visões, nas quais outros países enfrentam colapsos sociais e guerras, enquanto o Brasil, apesar das suas próprias dificuldades, se mantém como um pulmão espiritual. Isso não significa que o Brasil será isento de problemas, muito pelo contrário. Sasagawa adverte que o país passará por uma fase de intensa purificação. As divisões políticas e sociais aumentarão, e haverá momentos em que a população se sentirá completamente à deriva. No entanto, o verdadeiro desafio, segundo irmã Sasagawa, não será material, mas espiritual. Ela viu o Brasil como o palco de uma batalha invisível, onde forças espirituais de luz e escuridão disputarão o controle da alma da nação. Muitos brasileiros, sem perceber, serão arrastados para esse conflito interno. Irmã Sasagawa viu um aumento nas tensões entre aqueles que tentam manter viva a chama da fé e os que se deixarão dominar pelo desespero e pela perda de conexão com o divino. Nesse sentido, ela acredita que o Brasil terá que decidir seu futuro não por meio de revoluções políticas, mas de uma profunda renovação espiritual. Outra revelação surpreendente de irmã Sasagawa é o papel das mulheres brasileiras nesse renascimento. Ela viu que as mulheres desempenharão um papel fundamental na transformação do Brasil, liderando movimentos espirituais e sociais que trarão uma nova era de equilíbrio e harmonia. Irmã Sasagawa acreditava firmemente que as mulheres, por sua conexão natural com a vida e com a terra, seriam as principais responsáveis por restaurar o equilíbrio do país, canalizando uma energia de cura e união que o Brasil tanto precisa. Irmã Sasagawa também fez uma advertência sobre as consequências de o Brasil negligenciar seu papel nesse processo global. Ela viu que, se o país se desviar de seu caminho espiritual e ceder completamente às forças do materialismo e da corrupção, as consequências seriam catastróficas. Grandes desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terra, atingiriam as regiões mais vulneráveis, trazendo dor e sofrimento. Ela viu a destruição de importantes centros culturais e históricos, como se o Brasil estivesse perdendo suas memórias e raízes espirituais. Contudo, nem tudo está perdido. Irmã Sasagawa afirma que há esperança, mas essa esperança só será alcançada se o povo brasileiro voltar a se reconectar com suas tradições espirituais mais antigas e genuínas. Ela acredita que a espiritualidade brasileira, que já foi forte e vibrante, será a chave para salvar o país e guiá-lo rumo a uma nova era. Sasagawa falou sobre um movimento crescente de reconexão com a terra, com a natureza e com os valores espirituais, que emergirá das regiões mais simples e remotas do Brasil, impulsionado pelo povo comum, por aqueles que ainda preservam uma fé inabalável. Curiosamente, irmã Sasagawa também mencionou que o Brasil terá um papel crucial na preservação de recursos naturais vitais para o planeta. Ela viu o país como guardião de um dos maiores tesouros naturais da Terra, que será fundamental para a sobrevivência da humanidade nos anos que virão. O Brasil, com suas florestas, rios e biodiversidade, será o último reduto de vida em um mundo cada vez mais devastado pelas ações humanas. No entanto, para que isso aconteça, será necessário um profundo respeito pela natureza e a adoção de uma nova consciência ambiental, algo que Sasagawa acredita que o Brasil começará a despertar em breve. Ela também falou sobre uma figura enigmática que surgirá no cenário internacional e terá uma forte conexão com o Brasil. Essa figura, segundo irmã Sasagawa, será um líder espiritual de grande sabedoria, que terá o poder de unificar povos e trazer uma mensagem de paz ao mundo. Embora não tenha sido revelado exatamente de onde essa figura virá, ela será uma peça-chave para o futuro do Brasil e do mundo, ajudando a estabelecer uma nova ordem de paz, harmonia e cooperação entre as nações. Em suas visões, irmã Sasagawa viu o Brasil como um ponto de encontro entre o espiritual e o material. Ela acreditava que o país, por sua história diversa e seu vasto território,
Possui uma energia única que é capaz de atrair forças espirituais de grande magnitude. Isso faz do Brasil um portal espiritual para o mundo. Segundo Sasagawa, é como se o Brasil estivesse situado em um local estratégico, onde energias do mundo todo convergem. E essas energias, quando bem canalizadas, podem mudar o destino da humanidade. Irmã Sasagawa também falou sobre a importância de certos locais sagrados no Brasil. Ela mencionou que existem áreas específicas, algumas das quais ainda não descobertas, que têm um significado espiritual imenso. Esses locais, segundo ela, são centros de energia que em breve começarão a ser redescobertos. Ela acreditava que o Brasil já está passando por um processo de purificação espiritual, embora muitos não percebam. Para a irmã Sasagawa, esse despertar se manifestaria nas atitudes cotidianas das pessoas, nas pequenas decisões que, coletivamente, teriam um impacto gigantesco. Ela viu, por exemplo, um aumento na busca por práticas espirituais simples, como meditação, oração e reconexão com a natureza. Irmã Sasagawa falou sobre um movimento de retorno ao essencial, no qual as pessoas começariam a se afastar da vida excessivamente materialista e acelerada, em busca de algo mais profundo, mais verdadeiro. O que torna essa parte da profecia especialmente intrigante é que, para a irmã Sasagawa, essa transformação espiritual começaria nos lugares mais inesperados. Ela previu que o despertar no Brasil não seria liderado por figuras públicas ou grandes instituições, mas sim por pessoas comuns, aquelas que trabalham em silêncio, que vivem nas periferias, nas comunidades rurais, nos centros urbanos mais densos, longe dos holofotes. Essas pessoas, segundo irmã Sasagawa, carregam dentro de si a chama da transformação, e suas ações, por mais simples que pareçam, terão um efeito dominó, inspirando milhões de outros brasileiros a seguirem o mesmo caminho. Ela via esse movimento como uma rede de luz invisível que se espalharia por todo o país, conectando pessoas que compartilham uma visão comum, a de que a mudança verdadeira não começa de cima, mas sim dentro de cada indivíduo. Irmã Sasagawa acreditava que enquanto muitos olham para líderes carismáticos em busca de soluções, a verdadeira revolução acontecerá silenciosamente, com indivíduos despertando para sua própria responsabilidade espiritual. Esse despertar não se restringe ao campo religioso ou esotérico. Irmã Sasagawa também previu que ele influenciaria profundamente a maneira como os brasileiros se relacionam com a terra e entre si. Ela viu uma transformação na maneira como os recursos naturais seriam tratados. As pessoas, segundo suas visões, começariam a perceber que a preservação da Amazônia e dos outros biomas não é apenas uma questão política ou ambiental, mas uma responsabilidade sagrada. Ela falava de um movimento de reconciliação entre os seres humanos e a natureza, em que o Brasil, com suas vastas riquezas naturais, desempenharia um papel central no resgate da harmonia planetária. Esse sentimento de responsabilidade também influenciaria as relações sociais. Irmã Sasagawa previu um aumento na solidariedade entre os brasileiros, principalmente em tempos de crise. Ela via comunidades se unindo, ajudando umas às outras, e uma renovação do espírito de coletividade que há muito tempo parece ter sido esquecido. As diferenças sociais que hoje dividem tanto o país começariam a ser transcendidas à medida que as pessoas percebessem que, diante dos desafios espirituais que estão por vir, todos precisam uns dos outros. Segundo ela, essa será uma das maiores lições que o Brasil ensinará ao mundo: a força da unidade em meio à diversidade. Outro ponto fascinante de suas revelações diz respeito ao papel da música e da arte no despertar espiritual do Brasil. Irmã Sasagawa viu que as expressões culturais do país, especialmente a música, seriam uma das principais ferramentas de transformação. Ela acreditava que a música brasileira, com suas raízes profundas e sua capacidade de tocar a alma, desempenharia um papel crucial em elevar a consciência espiritual do povo. Novos artistas surgirão, trazendo mensagens de paz, amor e reconexão com o divino, e suas criações ressoarão não só dentro do país, mas ao redor do mundo. A arte brasileira, em todas as suas formas, será vista como um canal de cura, capaz de tocar corações e mudar vidas de uma maneira profunda e duradoura. Mas o despertar espiritual que Irmã Sasagawa previu não será fácil. Ela advertiu que haverá grandes desafios no caminho. Forças que não desejam essa transformação tentarão se opor,
gerando confusão e resistência. O caminho da renovação espiritual, segundo ela, será árduo, e muitos brasileiros se sentirão tentados a desistir, a voltar às velhas formas de pensar e agir. Porém, Irmã Sasagawa insistia que esse é o momento em que o Brasil deve se manter firme. O despertar espiritual que ela viu é inevitável, mas exigirá coragem, resiliência e fé. Curiosamente, Irmã Sasagawa também mencionou a importância dos sonhos nesse processo de transformação. Ela acreditava que os brasileiros, especialmente os jovens, começariam a ter sonhos e visões que os guiarão em direção ao despertar espiritual. Esses sonhos, muitas vezes carregados de símbolos e mensagens enigmáticas, serão uma forma de comunicação direta entre o divino e o povo. Irmã Sasagawa via os sonhos como uma ponte entre os dois mundos, o material e o espiritual, e encorajava as pessoas a prestarem atenção neles, pois neles estariam as respostas para muitos dos dilemas que o país enfrenta. Irmã Sasagawa mencionava em suas visões que enquanto muitos focam apenas no que é tangível, no que pode ser visto e explicado, existe um conflito espiritual muito mais profundo acontecendo por trás das aparências. O Brasil, para ela, é um campo de batalha espiritual. Não apenas um país enfrentando desafios econômicos e sociais, mas um local onde forças de luz e de trevas estão constantemente em confronto, disputando o controle sobre o destino da nação e até mesmo do mundo. Sasagawa viu em detalhes como essas forças influenciam as decisões dos governantes, as ações de líderes e até os sentimentos e pensamentos das pessoas comuns. Ela descreveu como entidades espirituais negativas tentariam corromper o coração do Brasil, usando a ganância, a violência e o desespero para desviar a nação de seu caminho de luz. Essas forças, segundo suas visões, têm trabalhado para aumentar a divisão, o medo e a discórdia no país, sabendo que, se conseguirem dominar a alma do Brasil, poderão influenciar o destino global. No entanto, nem tudo está perdido. Irmã Sasagawa também viu forças poderosas de luz trabalhando em silêncio para proteger e guiar o Brasil. Essas forças espirituais positivas estão constantemente tentando contrabalançar as influências negativas, inspirando líderes, artistas e cidadãos a agir com compaixão, sabedoria e fé. Em suas visões, ela via seres de luz cercando o Brasil em momentos críticos, protegendo o país de desastres ainda maiores e mantendo viva a esperança. Essa batalha espiritual, para a Irmã Sasagawa, não é apenas uma metáfora. Ela acreditava que muitos brasileiros, especialmente aqueles com uma sensibilidade espiritual mais aguçada, já sentem essa luta em suas vidas cotidianas. Pessoas podem, de repente, experimentar momentos de dúvida, tristeza ou desespero, mas também podem ser preenchidas por uma sensação inexplicável de paz e orientação. Segundo Sasagawa, esses são sinais de que as forças de luz e de trevas estão em disputa constante pela alma do Brasil. Curiosamente, ela mencionou que um dos campos de batalha mais intensos dessa guerra espiritual se encontra no coração da Amazônia. A floresta, com toda a sua imensa biodiversidade e riqueza natural, não é apenas um tesouro ecológico, mas também um ponto de energia espiritual de importância global. Irmã Sasagawa via a Amazônia como um pulmão espiritual do mundo, um lugar onde forças espirituais positivas têm uma forte presença. No entanto, essas forças estão sob ataque constante, com a destruição da floresta representando, simbolicamente, um ataque às próprias energias espirituais que sustentam o planeta. A destruição da Amazônia, segundo as visões de Irmã Sasagawa, não é apenas uma questão ambiental, mas um reflexo de uma batalha muito maior. Ela advertiu que, se o Brasil permitir que essas forças destrutivas prevaleçam, o impacto será sentido muito além de suas fronteiras. Haverá uma perda irreparável de equilíbrio espiritual no mundo, e isso poderia desencadear uma série de eventos catastróficos, não apenas para o Brasil, mas para toda a humanidade. No entanto, Sasagawa também viu esperança. Ela previu que haverá um grande despertar no Brasil em relação à importância espiritual da Amazônia. Grupos de pessoas, tanto no Brasil quanto no exterior, começarão a perceber que a preservação da floresta é uma missão sagrada. Haverá uma convergência de esforços espirituais e materiais para proteger a Amazônia, e nesse processo, surgirão novos líderes espirituais que guiarão o país e o mundo em direção a uma era de renovação e harmonia. Outro aspecto intrigante de suas profecias
é a menção de um período de grandes revelações. Irmã Sasagawa previu que em um futuro não tão distante, segredos antigos e ocultos sobre o Brasil e sua conexão com o mundo espiritual começarão a vir à tona. Ela falava sobre conhecimentos ancestrais, mantidos em segredo por culturas antigas que habitavam o território brasileiro muito antes da chegada dos colonizadores, e que, de alguma forma, estão guardados nos corações da terra e nas tradições espirituais de povos indígenas. Esses conhecimentos, segundo Sasagawa, contêm verdades fundamentais sobre o propósito espiritual do Brasil e do planeta. E ela previu que, quando esses segredos forem revelados, eles trarão uma nova compreensão sobre o papel do país no equilíbrio global. Esse processo de revelação não acontecerá de uma só vez, mas em estágios, à medida que o Brasil e o mundo estiverem prontos para receber essas verdades. E mais importante, serão os próprios brasileiros, especialmente aqueles que vivem em harmonia com a natureza, que descobrirão esses segredos e os compartilharão com o mundo. Além disso, Irmã Sasagawa também profetizou que o Brasil será palco de fenômenos sobrenaturais que chamarão a atenção mundial. Esses eventos não serão fáceis de explicar ou ignorar. Eles acontecerão em lugares específicos e terão como objetivo despertar ainda mais a consciência espiritual global. Nas visões de Sasagawa, o Brasil é comparado a um coração espiritual do mundo. Ela falava sobre linhas energéticas que atravessam o planeta. Conexões espirituais invisíveis, chamadas de linhas-lei. E como o Brasil ocupa uma posição de destaque nesse mapa energético global. Essas linhas conectam pontos sagrados no planeta, como Machu Picchu, as pirâmides do Egito e Stonehenge. No entanto, Irmã Sasagawa via o Brasil como uma espécie de guardião central dessas linhas, um lugar onde a energia espiritual do planeta se concentra e se irradia para o resto do mundo. Ela explicou que essa energia não é algo que possa ser percebido com os olhos físicos, mas é sentida por aqueles que possuem uma sensibilidade espiritual mais elevada. Esse fluxo de energia, que ela chamava de energia vital divina, é crucial para manter o equilíbrio do planeta. Sasagawa acreditava que quando o Brasil sofre desequilíbrios, seja por desmatamento, conflitos ou crises políticas, esse fluxo de energia é interrompido, afetando não apenas o país, mas todo o planeta. Esses desequilíbrios são muitas vezes causados por forças externas que buscam explorar o Brasil de maneira egoísta e destrutiva. Irmã Sasagawa alertou sobre como essas forças, frequentemente disfarçadas de interesses econômicos ou políticos, na verdade têm um impacto espiritual devastador. Elas procuram enfraquecer o papel espiritual do Brasil no mundo, criando caos, divisão e desespero no coração do país. Ela via essas forças como parte de um plano maior para desestabilizar a harmonia global. Entretanto, Irmã Sasagawa acreditava firmemente que o Brasil tem uma resiliência espiritual incomparável. Ela via um futuro em que o Brasil superaria essas forças destrutivas e retomaria seu papel como fonte de luz e inspiração para o mundo. O país, segundo suas visões, é abençoado com uma diversidade cultural e espiritual que o torna único no planeta. Irmã Sasagawa acreditava que essa diversidade não é um acidente, mas uma parte intencional do plano divino. A mistura de povos, tradições e crenças no Brasil cria uma fusão espiritual poderosa, capaz de resistir às trevas e irradiar luz para o mundo inteiro. Dentro dessa diversidade, Irmã Sasagawa via uma importância especial nos povos indígenas do Brasil. Ela acreditava que as tradições espirituais indígenas, muitas vezes negligenciadas ou subestimadas, contêm conhecimentos ancestrais que são fundamentais para o futuro espiritual do planeta. Esses povos, segundo Sasagawa, mantêm uma conexão direta com a Terra e com o mundo espiritual, algo que a sociedade moderna perdeu em grande parte. Ela profetizou que o Brasil verá um renascimento dessas tradições indígenas e que esse renascimento será um dos pilares da renovação espiritual do país. Irmã Sasagawa também mencionava uma nova geração de líderes espirituais surgindo no Brasil. Esses líderes não serão reconhecidos pelas suas posições em igrejas ou instituições, mas sim pelo impacto que terão nas comunidades e pela maneira como viverão suas vidas em sintonia com os princípios divinos. Para Sasagawa, esses novos líderes espirituais seriam os guardadores da luz.
Pessoas que, através de sua simplicidade e conexão com o divino, serão capazes de guiar o Brasil para um novo ciclo de prosperidade espiritual e equilíbrio. Essa nova geração trará um retorno ao essencial, à simplicidade, à harmonia com a natureza e ao respeito mútuo. A transformação que Irmã Sasagawa viu para o Brasil não será imposta de cima para baixo, mas emergirá das bases, das comunidades locais, das famílias e das pequenas ações cotidianas. Ela acreditava que o despertar espiritual do Brasil começaria nas pequenas atitudes. O respeito pela vida, o cuidado com a natureza, a solidariedade entre as pessoas. Mais uma vez, Irmã Sasagawa reforçou a ideia de que o Brasil tem uma missão sagrada de preservar sua natureza, especialmente a Amazônia. A floresta, para ela, não é apenas um ecossistema vital, mas um símbolo da vida espiritual. Sua destruição seria o equivalente a uma ferida no próprio coração espiritual do planeta. No entanto, ela via que, no futuro, o Brasil lideraria um movimento global de preservação e regeneração da natureza, inspirando outras nações a seguir seu exemplo. Outra parte fascinante de suas visões é a ideia de que o Brasil será um ponto de convergência para uma aliança espiritual global. Irmã Sasagawa previu que, em tempos de crise, o mundo começará a olhar para o Brasil como um modelo de como é possível superar desafios espirituais e materiais. Essa aliança espiritual envolverá pessoas de diferentes partes do mundo, que serão atraídas ao Brasil em busca de orientação, cura e inspiração. Irmã Sasagawa via o Brasil como uma nação-mãe, cuidando não apenas de seu próprio povo, mas também acolhendo aqueles de fora que buscam renovação espiritual. Para Irmã Sasagawa, o Brasil não é apenas um ponto passivo de transformação. Ela via o país como um catalisador de mudanças profundas, tanto no plano material quanto no espiritual. Sua crença era que o Brasil exerceria uma influência espiritual global que iria além das suas fronteiras, especialmente durante os tempos de caos iminente que ela previa em suas visões. No entanto, para que essa transformação ocorra plenamente, seria necessário que os brasileiros assumissem conscientemente seu papel de agentes dessa mudança. Um dos aspectos mais interessantes das revelações de Irmã Sasagawa é como ela via o Brasil como um país que equilibraria o material e o espiritual. Enquanto muitas nações se perdiam em disputas pelo poder, riqueza e influência, o Brasil, segundo suas visões, começaria a redescobrir o valor da harmonia, do equilíbrio e da cooperação. Não que o país estivesse livre de seus próprios desafios, mas Sasagawa previu que seria justamente através das adversidades que o Brasil despertaria para seu verdadeiro propósito. Ela via que muitos dos problemas enfrentados pelo Brasil, desigualdade social, corrupção e violência, eram reflexos de uma batalha espiritual mais profunda. No entanto, ela acreditava que, assim como os brasileiros sofreriam diretamente esses impactos, eles também seriam os primeiros a reconhecer a necessidade de uma transformação espiritual. A chave para essa mudança, segundo Irmã Sasagawa, seria a revalorização da fé e da espiritualidade em todos os aspectos da vida, algo que ela acreditava ser uma característica latente no povo brasileiro. Outro ponto central das revelações de Sasagawa é a forma como ela via o Brasil como um exemplo de resiliência espiritual. Ela observou que, ao longo da história, o Brasil passou por inúmeros desafios, desde a colonização, as dificuldades políticas e sociais, até os atuais conflitos internos. No entanto, ela sempre destacava a capacidade do povo brasileiro de manter a fé e a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Para Sasagawa, essa resiliência era um reflexo de uma força espiritual maior, algo que o próprio povo brasileiro muitas vezes não percebia plenamente. Essa resiliência, segundo Sasagawa, seria crucial nos tempos vindouros. Ela falava de um período em que o mundo passaria por uma série de provas de fé. Momentos em que muitos perderiam a esperança diante dos desafios globais. No entanto, ela via o Brasil como uma nação que se manteria de pé, não por sua força militar ou econômica, mas pela sua fé inabalável e sua conexão com o divino. O Brasil, segundo suas visões, seria uma luz em tempos de escuridão. Um país que, ao encontrar seu próprio caminho espiritual, mostraria ao mundo que há uma saída, mesmo nos momentos mais sombrios. O que tornava essas visões tão poderosas era a forma como Irmã Sasagawa via o despertar espiritual no Brasil, como algo que começaria a partir das pessoas comuns.
Não seria necessário esperar por grandes líderes ou figuras públicas para iniciar essa transformação. Pelo contrário, Sasagawa via que o verdadeiro poder espiritual estava nas mãos do povo, nas pequenas comunidades e nas famílias, que ao se reconectarem com a espiritualidade, influenciariam o destino de toda a nação. Ela acreditava que essa era a maior força do Brasil, a capacidade de se unir em torno de um propósito maior, mesmo diante das maiores adversidades. Sasagawa também falava sobre a importância da juventude brasileira nesse processo. Ela via uma nova geração surgindo no país, com uma sede por verdade, justiça e espiritualidade. Para a irmã Sasagawa, os jovens brasileiros desempenhariam um papel crucial na transformação do país, trazendo novas ideias e uma visão renovada de como o Brasil poderia liderar o mundo, não pelo poder material, mas por seu exemplo espiritual. Ela acreditava que essa juventude, conectada com as tradições espirituais do passado, mas ao mesmo tempo consciente dos desafios do presente, seria responsável por uma revolução silenciosa no coração do Brasil. Além disso, Irmã Sasagawa mencionava que o Brasil se tornaria um exemplo de como é possível conciliar desenvolvimento com espiritualidade. Em suas visões, ela via que o Brasil, ao invés de seguir cegamente o modelo de desenvolvimento focado apenas no progresso material, encontraria um caminho próprio, onde o crescimento econômico estaria em sintonia com a preservação da natureza e o respeito pelos valores espirituais. Ela profetizava que o Brasil seria um pioneiro na criação de um novo modelo de sociedade, onde a prosperidade não seria medida apenas em termos de riqueza material, mas também em termos de bem-estar espiritual. Esse novo modelo seria observado pelo mundo, e muitas outras nações buscariam inspiração no Brasil para enfrentar seus próprios desafios. Sasagawa acreditava que, uma vez que o Brasil encontrasse esse equilíbrio, o impacto seria global.